Fala, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos ao Flanáticos News, o canal onde você fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso Mengão. Antes de começar, já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade quente do Flamengo, hein? Hoje o vídeo está recheado de informações importantes e você não vai querer perder nada. Vamos direto ao ponto, porque o Mengão precisa da nossa atenção total, ainda mais com os jogos decisivos chegando. Então, fica ligado e bora pra cima. Tite, meus parabéns. Você conseguiu. Parabéns também a você, Marcos Braz. Vocês conseguiram transformar o Flamengo nesse time medíocre que vemos hoje. Um clube que deveria vencer facilmente o fraco Peñarol, mas que não consegue criar oportunidades de gol. Uma equipe que tem receio de arriscar. Finalizações. Um time que reflete perfeitamente o perfil de seu treinador. Medroso, sem ousadia, sem garra. Não há jogadores decisivos. É um grupo apático e sem atitude. Falando do Tite, esse é o verdadeiro espírito do Flamengo. E tenho um recado para o Marcos Braz e para o Rodolfo Landim. Sei que vocês estão bastante ocupados com as campanhas eleitorais para vereador e para a presidência do clube, mas é importante destacar: demitir o Tite hoje é uma obrigação. Se vocês, de maneira desrespeitosa, mandaram embora o Dorival Júnior, se vocês já deram uma desculpa ridícula para demitir o Dorival, mesmo após conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil, agora precisam ter algo que quase nunca demonstram: firmeza. É necessário ter critérios claros. O futebol do Flamengo sob o comando do Tite não está nada bom. Está pior do que o Renato Gaúcho apresentou, inferior ao que o Dorival Júnior fez e até menos eficiente do que o trabalho do Paulo Sousa e do Sampaoli. Se foram demitidos todos esses treinadores, é curioso lembrar que o Renato levou o time à final da Libertadores e goleou vários rivais. O Dorival conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, mas vocês decidiram demitir. Quero ver se terão a coragem de priorizar o trabalho em vez do nome. O Tite deve ser dispensado imediatamente, pois está no Flamengo há 1 ano, e o time não apresenta um bom desempenho. Não apresenta nada. Essa é a realidade do Flamengo sob o comando do Tite. O Flamengo precisava. Eles precisam dispensar o Tite. Se demitiram o Dorival Júnior, que conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, alegando que seu estilo de jogo não era satisfatório, o desempenho do Flamengo sob o comando do Tite é ainda mais abaixo. É muito inferior ao do Dorival Júnior. Portanto, se houver um critério, vencer o Peñarol. Sempre tem alguém que diz que o Peñarol é um time grande, mas a verdade é que eles não estão jogando bem. O Peñarol é fraco, assim como o Olímpia já foi. E o Flamengo, sob a gestão de Braz e Rodolfo Landim, que investe uma enorme quantia, tem jogadores como Gabigol, que não mostra motivação, sendo apático e sem garra. O Flamengo atual reflete a postura do seu treinador. Sem talento e sem garra. É um time apático e covarde, incapaz de finalizar as jogadas. Os jogadores parecem hesitantes, sem coragem para chutar ao gol. Essa falta de atitude se deve à influência do treinador, que exibe frouxidão e covardia, resultando em um estilo de jogo burocrático e sem criatividade. Não aceitem desculpas. O Tite já tem uma lista de justificativas prontas. Altitude, campo em péssimas condições, calendário apertado, desfalques. Mas nada se compara ao desempenho dele. Portanto, se essa diretoria tiver coragem, algo que eu não percebo, e se realmente tiver critérios, o que também não vejo, eles precisam dispensar o Tite. Se demitiram o Dorival Júnior, que conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, alegando que seu estilo de jogo não era satisfatório, o desempenho do Flamengo sob o comando do Tite é ainda mais abaixo, é muito inferior ao do Dorival Júnior. Portanto, se houver um critério justo, a demissão deve acontecer hoje ou amanhã. Depois do jogo, demitam o Adenor e o Tite. Esse treinador se baseia apenas em sua fama e na bajulação da imprensa, cercando-se de amigos, e não
Apresenta resultados há 8 anos. Sei que seus colegas estarão por perto, mas não vão me enganar. Apenas números em eliminatórias. Você pode enganar minha mãe, que não entende nada de futebol. Mas eu, como brasileiro que cresceu com o futebol e frequenta os estádios desde pequeno, não caio nessa. Não vou acreditar que estabeleceu um recorde nas eliminatórias. Quem se lembra de eliminatórias? Ninguém se lembra delas. Ninguém agora. Quando chega a hora da Copa do Mundo, o time apresenta um desempenho fraco contra Camarões, depois é eliminado pela Croácia e, em seguida, pela Bélgica. Mesmo assim, sempre haverá pessoas dispostas a defendê-los. Ah, mas a Croácia chegou à final da Copa. Não. Era a Croácia finalista em 2018, e em 2022 já estava envelhecida. Uma Croácia que não obteve bons resultados. Até a semifinal da Copa do Mundo, haverá pessoas tentando te enganar. Sempre existe aqueles que vão querer te iludir. Ah, a Bélgica. A famosa geração de ouro da Bélgica. Geração de ouro. Sinceramente, não consigo entender. Não entendo de onde vem essa adulação. Uma geração de ouro. Veja a palavra que estou usando. Bélgica. Geração de ouro. Agora deixo uma pergunta para você. Qual título a Bélgica conquistou? A chamada geração de ouro não venceu nenhum torneio significativo, mas conseguiu derrotar o Brasil sob o comando do Tite. Nos últimos anos, Tite se tornou um símbolo de insucesso. Ao olhar para ele, é difícil não associá-lo ao fracasso. Embora ele seja uma pessoa educada e simpática, sempre diz o que a mídia deseja ouvir. O estilo dele é bem mais leve. Mas graças a Deus, eu não tenho vínculos com ninguém. Não janto com os dirigentes do Flamengo, não recebo mensagens deles e não tenho acesso a informações privilegiadas. Isso me permite criticar, abertamente e falar a verdade. Aqueles que estão nas boas com os dirigentes não conseguem fazer isso, pois acabam fazendo perguntas que favorecem os clubes nas coletivas. É preciso defender um trabalho que, na verdade, é insatisfatório. O que eu quero dizer é que Renato Gaúcho fez o Flamengo ter um desempenho muito superior ao de Tite. Lembro de várias vitórias expressivas do Flamengo sob o comando de Renato, inclusive contra o Olímpia, e ele conseguiu levar o time a uma final da Libertadores. Por outro lado, Dorival Júnior, que conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, foi demitido. Portanto, é uma obrigação de Marcos Braz e Rodolfo Landim. Demitiu o Tite e não venham com desculpas sobre a Copa do Brasil, pois ninguém investe tanto quanto o Flamengo para conquistar esse título. A Copa do Brasil acaba sendo a alternativa, funcionando como um consolo quando não se ganha o Brasileiro ou a Libertadores. E se o Tite decidiu poupar o Flamengo contra o Grêmio, resultando em um time apático, cansado e vulnerável como foi hoje? Entendi. Por que o Tite decidiu poupar jogadores? Foi no Campeonato Brasileiro? Para essa performance decepcionante que eu vi hoje? Para um time que já estava cansado? Ah, o Arrascaeta estava exausto. Ah, o De La Cruz estava exausto. Ah, coitadinhos. E eu, coitado, que sou tratado como uma piada. E mereço ser alvo de chacota. Fui virar meme, no Paraguai, quando eu comemorei. O Fluminense foi derrotado pelo Olímpia, e qualquer grande equipe, enfrentando aquele Olímpia, teria o mesmo destino. Vale lembrar que o Olímpia nem está competindo na Sul-Americana. O Flamengo também foi eliminado por essa equipe. E para deixar claro, o Flamengo não caiu diante do Botafogo, que é um adversário forte, nem do poderoso Atlético Mineiro, muito menos do River Plate. O Flamengo foi eliminado pelo atual Peñarol. Não se deixem enganar por quem tenta alardear que o Peñarol, com toda a sua história, é pentacampeão da Libertadores. Eles conquistaram o título 3 vezes na década de 60 e mais 2 na década de 80. Porém, é importante destacar que o Peñarol não vence nada há bastante tempo, e só para relembrar, estou suando aqui, mas é um esforço válido. Para todos que estão aqui, seja para me provocar ou não, eu realmente aprecio isso no futebol. A provocação faz parte. Os rivais têm que tirar sarro, porque sem isso, o futebol perde a graça.
É risível um clube que deposita tanta confiança em um treinador tão fraco e em jogadores que não rendem, que estão sempre se machucando e se cansando, ou que ficam mais preocupados em fazer festinhas, como é o caso do Gabigol, que acaba se tornando um influenciador. Hoje em dia, muitos jogadores estão mais focados em exibir suas vidas pessoais nas redes sociais do que em desempenhar seu papel no futebol. É impressionante como o Flamengo tem a tendência de transformar seus atletas em influenciadores digitais. O que mais vemos é essa busca por seguidores no Instagram, enquanto o desempenho em campo fica em segundo plano. E a situação continua se arrastando. Estamos prestes a completar mais um ano sem conquistas significativas. Quero lembrar uma coisa para vocês sobre esse Flamengo. Sobre o Marcos Braz, este Flamengo do Rodolfo Landim, do Tite, do Gabigol, do Bruno Henrique, do Dela Cruz, que se destacava no River, mas não está rendendo no Flamengo. E do Arrascaeta. Este Flamengo, lembrem-se, não é motivo para você ficar irritado apenas agora. Você já ouviu falar do Palestinos? Tem algum jogador que passou por lá? Não? Eu também não conheço. Aposto que até o Bruno Prado, que sabe tudo, não sabe. E o Flamengo quase ficou fora da competição por causa do Palestinos. E lá vem o Flamengo novamente. Bolívar. Um time irrelevante na América do Sul. Um completo vazio para a América do Sul. Literalmente, nada. O Flamengo não apresentou desempenho algum no Maracanã, mas conseguiu marcar um gol no final do jogo de volta. O time deveria ter sido eliminado pelo Bolívar. Tite, depois das derrotas para a Bélgica e a Croácia, deveria ter enfrentado mais um vexame contra o Bolívar. Foram 3 chutes na trave do Bolívar. Mas então, um vazio total na América do Sul. Exatamente, estou me referindo a um completo vazio. O Flamengo não apresenta um bom futebol no Maracanã, mas consegue marcar um gol nos minutos finais da partida de volta. O que deveria ter acontecido era a eliminação do Flamengo diante do Bolívar. Tite, após as derrotas para a PES, para a Bélgica e a Croácia, deveria ter enfrentado mais um fracasso contra o Bolívar. Foram 3 chutes na trave do Bolívar. O torcedor Nutella. Eu gosto de falar para esse torcedor Nutella. Ele costumava me xingar. Você está brincando, vai criticar o Tite assim? Agora ele não tem o que dizer. Estão felizes agora? O time foi eliminado. Então posso criticar? Estava claro que o Flamengo seria eliminado. Era evidente que o Flamengo sob o comando do Tite tinha a cara dele. Esse time demonstra falta de garra, está desmotivado e carece de bravura. Não consegue finalizar a gol. Por quê? Porque para eles, vencer por 1-0 é o ideal. Eles se contentam em marcar um único gol e defendê-lo. Os torcedores do Flamengo, os rubro-negros, observam uma diretoria que atua assim. E agora, como sócios e eleitores, é hora de refletirem sobre suas opiniões e sentimentos. Rodolfo Landim e Marcos Braz foram corajosos ao afirmar que Jorge Jesus não tinha interesse em retornar ao Flamengo. Contudo, tenho informações de amigos muito próximos a Jorge Jesus, que inclusive já me mostraram ele em videochamada, afirmando que ele queria voltar para o Flamengo. Portanto, não se deixe enganar por essa narrativa de Landim. Marcos Braz e os jornalistas, que têm acesso a informações dele, estão no centro da discussão. É importante ressaltar que Jorge Jesus manifestou interesse em retornar. Estou compartilhando isso com todos vocês. No entanto, o orgulho e a vaidade prevalecem. Rodolfo Landim e Marcos Braz se consideram superiores ao Flamengo, mas a PAN, que tem acesso a informações dele, estão no centro da discussão. É importante ressaltar que Jorge Jesus manifestou interesse em retornar. Estou compartilhando isso com todos vocês. No entanto, o orgulho e a vaidade prevalecem. Rodolfo Landim e Marcos Braz se consideram superiores ao Flamengo, mas a verdade é que eles nunca serão maiores que o clube. Ele nos abandonou e nos decepcionou. Que se dane, o que importa mais? Manter o orgulho ou ver o Flamengo conquistar tudo? A resposta é clara. E convenhamos, meu orgulho não foi ferido. E quanto a ganhar títulos, senhor? Jorge Jesus, não houve mais conquistas. Quando venceram, foi com Dorival, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. E sendo justo, também foi com Rogério Ceni.
Embora eu não tenha gostado do seu trabalho, ele também trouxe campeonatos. Esses jogadores precisam ser muito pressionados. O Jorge Jesus tinha um alto custo. Para ser sincero, o Bruno Henrique recebe quase 2.200.000 por mês. Eu prefiro investir de 3 a 4 milhões no Jorge Jesus do que continuar pagando um grupo de atletas que já não está mais no auge. O Tite recebe mais de 1.200.000 mensais. É um salário extremamente alto. Pagar 3 milhões por mês ao Jorge Jesus parece ser uma opção muito mais viável do que manter um trabalho como esse. Portanto, não há como justificar. Torcedores do Flamengo, vocês estão sendo enganados por essa diretoria. São eles que desperdiçam dinheiro, com multas rescisórias, que logo se tornarão um problema. Para demitir o Tite, vão ter que gastar muito com rescisões contratuais, pois a torcida não suporta mais essa situação. Não dá mais para ver um Flamengo covarde e sem atitude. Hoje, a equipe precisava vencer, mas não conseguiu marcar nenhum gol no jogo. Foi uma partida sem nenhum gol. O Peñarol sabia que o Flamengo estava fraco. Desiste, não dá mais. O time do Flamengo é um desastre total. Você prometeu, garantiu que veríamos gols, que teríamos gols. Onde estão os gols do Flamengo? Cadê o gol do Flamengo? O próprio Tite disse na entrevista com o Titinho. Gol vai ter, gol vai ter. Ele garantiu isso, pode cobrar. Desiste, não dá mais. O time do Flamengo é um desastre total. Você prometeu, garantiu que veríamos gols, que teríamos gols. Onde estão os gols do Flamengo? Cadê o gol do Flamengo? O próprio Tite disse na entrevista com o Titinho. Gol vai ter, gol vai ter. Ele garantiu isso, pode cobrar. Não há surpresa ou novidade na abordagem, e o Tite não traz nada inesperado ou criativo para mudar o jogo. Por isso, o time mereceu ser eliminado da Libertadores. O Flamengo teve um faturamento inferior ao esperado em 15 ocasiões, o que é um grande motivo de preocupação. Isso também é uma falha do número de desculpas que ele apresentaria seria ainda maior. O Botafogo vai detonar esse time. O Botafogo vai acabar com eles. Não tenho nenhuma dúvida disso. O resultado do Flamengo foi uma verdadeira vergonha. Uma vergonha, pessoal. O time teve algumas chances no primeiro tempo. O Bruno Henrique tem a oportunidade, mas o time não consegue chutar ao gol. Por que eles não tentam finalizar? Eles parecem não ter a posse de bola suficiente para fazer isso. É um excesso de cuidado na hora de jogar, como foi visto na jogada do Gerson. Essa insistência em ser excessivamente cuidadoso é algo que não se consegue entender. Flanaticos News, eu sou o responsável? Sou eu quem comanda os treinos da equipe? Você está surtando? Quem realmente treina o time é o Tite, meu amigo. Ele é o responsável e deve ser cobrado por essa situação vergonhosa. Os jogadores também precisam ser responsabilizados pela eliminação precoce na Copa Libertadores. Um técnico pragmático é aquele que faz o básico, sem trazer novidades. Ele repete sempre as mesmas táticas, sem ousadia. Não possui a garra e a paixão que caracterizam o Flamengo. Infelizmente, não dá para aceitar essa falta de ambição. O Fabrício Bruno deve pedir desculpas aos torcedores e seguir em frente. Se você deseja avançar, precisa dispensar esse sujeito. Para avançar, o Flamengo precisa dispensar o atual treinador e buscar alguém que tenha a essência do clube, pois ele não possui essa característica. Sem mudanças, a equipe corre o risco de ser rebaixada para o Corinthians, repetindo erros do passado. A expectativa de deixar tudo para o Campeonato Brasileiro ou a Copa do Brasil pode resultar em mais uma temporada sem conquistas. O Flamengo não conseguiu marcar. Observem a posse de bola. O time teve 74% de posse, mas não converteu essa vantagem em oportunidades claras. Apenas uma chance de gol foi criada, resultando em uma única finalização. Em contraste, o Peñarol, com apenas 26% de posse, conseguiu realizar 2 finalizações a gol. Apesar do domínio do Flamengo, a equipe não conseguiu levar a bola ao gol. Ele utilizou uma bola para tentar marcar, mas durante toda a partida, o goleiro do Peredão fez uma defesa.
Esse é o estilo de jogo do Tite: fazer um gol e recuar. No entanto, ele não consegue nem marcar um gol, muito menos cumprir suas promessas. Quando se trata de fazer gol, pode me cobrar. Ele utilizou uma bola para tentar marcar, mas durante toda a partida, o goleiro do Peredão fez uma defesa. Esse é o estilo de jogo do Tite: fazer um gol e recuar. No entanto, ele não consegue nem marcar um gol, muito menos cumprir suas promessas. Quando se trata de fazer gol, pode me cobrar. Esse sujeito não representa a essência do Flamengo. Ele só está enrolando. O Léo Ortiz deveria ter sido escalado como titular na primeira partida. Se isso tivesse acontecido, talvez a derrota não tivesse ocorrido. É preciso acabar com esse esquema. É urgente demitir esse jogador hoje mesmo. E estou certo de que isso não vai acontecer. E não vai enviar, porque não tem coragem de enviar. Não tem coragem. Vai falar sobre ciência. Vai vir discutir ciência. Ah, por que a ciência? Ah, por que isso? Matheus Gonçalves fez mais do que todos os outros em campo. Concordo, ele entrou muito bem. Certo de que isso não vai acontecer. Não vai enviar. Porque não tem coragem de enviar. Não tem coragem. Vai falar sobre ciência. Vai vir discutir ciência. Ah, porque a ciência? Ah, porque isso? Matheus Gonçalves fez mais do que todos os outros em campo. Concordo, ele entrou muito bem. Uma situação embaraçosa. Ele ainda se considera o único que realmente entende de futebol, chamando os outros de ignorantes. Até quando vocês vão continuar se deixando levar por essa estratégia fraca do Tite? Até quando vão tolerar esse papelão? Vá embora. Você só está atrapalhando o Flamengo. Olha só, o Titinho quer dizer mais o quê? Quer dizer mais o quê? Em 2025, teremos uma renovação completa. Esse Flamengo não conquista nada e vai acabar perdendo para o Corinthians. Se esse cara continuar, a derrota é certa. Não é por ser corintiano, mas sim porque ele não tem qualidade. Chega de esperar. A diretoria só irá demitir o Tite quando a equipe não for eliminada da Copa do Brasil, pois o Porisi não conquistou nada durante todo o ano. É exatamente isso que estão aguardando. Estão esperando um lucro enorme, mas não possuem um time competitivo. O antigo treinador do Botafogo está sem equipe. Será que vão realmente contratá-lo? Eu tenho minhas dúvidas. Eles precisam tomar uma atitude ou vão se complicar ainda mais. Já estamos sendo motivo de piada e seguimos na mesma situação. Agora, o torcedor é quem sofre, enquanto os jogadores entram no avião, aterrissam no Rio e vão... Total. Estavam ensaiados para explorar o lado esquerdo do Piarol, mas não conseguiram fazer isso. De jeito nenhum. Pessoal, vou até a coletiva para ver o Tite, e ele vai ser questionado sobre sua promessa de sair. E no final, ele não vai embora. Obrigado por assistir. Não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar nosso conteúdo em todas as plataformas. Para quem está no YouTube, inscreva-se no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like no vídeo. Agradecemos muito pelo apoio. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.